bem-vindos empreendedores e empreendedores ao Pode Mais, o podcast do empreendedor brasileiro. Hoje a gente vai falar sobre as leis do e-commerce. Pois é. O seu site está de acordo com a lei de proteção de dados? Pois é, vamos saber o que precisa para você ficar em conformidade com a doutora Tássila Altavista. Oi, Tássila, bem-vinda. Obrigada. É um prazer ter você aqui, viu? É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Tássila, vamos direto ao assunto. O que é a lei de proteção de dados? Bom, vamos lá. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Brasileira, ela é de 2018. A gente ficou aí num período de limbo até ela entrar finalmente em vigor, tá? E para que serve a Lei Geral de Proteção de Dados? Ela protege os dados das pessoas físicas, tá? Então ela não protege qualquer dado, apenas dados de pessoas físicas, que são os titulares dos dados. Então, por exemplo, quando você entra num site, vai fazer uma compra, você preenche ali o seu cadastro. Nome, endereço, telefone, enfim. Esses dados são seus, né? Aquela empresa que está recebendo os teus dados, ela tem que ter o mínimo de segurança para proteger ali os seus dados, né? Porque a gente sabe que antes da lei entrar em vigor, a gente tinha empresa que vendia, ganhava dinheiro com esses dados, comercializava, esses dados. Então, justamente por isso que a gente viu essa necessidade da criação da Lei Geral de Proteção de Dados, para proteger aí a pessoa física, seja ela o consumidor, tá? Que acaba adquirindo produtos e serviços via e-commerce, seja empregado, enfim, qualquer pessoa está protegida pela lei porque ela possui aí os dados pessoais dela. Quando você aceita aqueles cookies nas páginas, você está aceitando que essa pessoa venda os seus dados ou faça marketing com eles? Não, na verdade, os sites, eles têm essas políticas de cookies, tá? E eles têm também uma política de privacidade. Então, geralmente, quando você entra no site, tem aquele banner de cookies e política de privacidade. Ali, na política de privacidade, ele vai estar falando exatamente como que ele vai tratar os seus dados. Tá, então a gente acaba aceitando tudo sem ler. E muitas vezes quando a gente baixa, né, na maioria das vezes... quer ler logo e nem... Principalmente aplicativos, né? Então às vezes a gente baixa um aplicativo e às vezes esse aplicativo tá falando assim, vamos acessar a sua câmera, o seu isso, localização, etc, etc, etc. Você tá aceitando tudo sem ler, né? Então é muito importante que a gente leia. Até a câmera eles podem acessar? Sim, biblioteca, tudo. Nossa Senhora! E o que é bacana, Vivi, comentar é que assim, dado pessoal, ele não é só seu nome, idade, CPF, não. O dado pessoal, ele é qualquer coisa que te torne identificável. Tá? Então, qualquer coisa que pode ser sua nuvem, pode ser tudo. Pode ser sua imagem, né? Quando a gente tem, por exemplo, no Instagram ou Facebook que a gente vai fazer o tag, né? A gente vai marcar alguém. Não é impressionante? Com a foto ele já te dá a sugestão de quem marcar, porque verdade. Pela sua biometria facial, ele consegue te identificar. Então, isso também é um dado pessoal, isso também é protegido pela lei. Nossa, gente, que bom, né? Então, vamos supor, eu tenho uma loja de roupas, eu trabalho com e-commerce. Sim. Como eu, microempreendedor também, eu vou ter que proteger os meus clientes, mas como também eu protejo os meus dados? Sim, então, na verdade, o que a gente sugere, tá? Que o microempreendedor, especificamente quando a gente está falando aí de dados pessoais, que ele está tratando, né? Ele está fazendo o tratamento desses dados pessoais, ele tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque se ele tiver algum tipo de vazamento, tá? Se ele não tiver ali um sistema seguro para armazenar aqueles dados e um consumidor se sentir lesado e fizer uma denúncia através do site da Agência Nacional de Proteção de Dados, ele pode ser multado, tá? E essas multas, elas são super altas. Elas podem chegar até 2% do faturamento. Nossa, bastante. É bastante. Quer dizer, que se o consumidor vê que ele não está de acordo com as leis gerais de dado, ele pode fazer a reclamação. Isso, eu vou te dar um exemplo que a gente teve que é um exemplo assim conhecido na área, mas para vocês verem a relevância, como tem que tomar cuidado. Eu não vou mencionar, óbvio, o nome da empresa aqui, mas é uma construtora que vende apartamentos em lançamento. Então você vai lá para comprar seu apartamento. Então você chegou lá, gostei desse empreendimento, vou comprar esse apartamento. E você comprou. O que aconteceu? Pelo site? Não, pessoalmente. Sabe quando tem esses stands de venda? Sei. Então essa pessoa específica chegou lá no stand de venda e comprou o apartamento.
Ela saiu, foi tomar café na padaria. Chegou na padaria para tomar café, tinha acabado de comprar um apartamento. Recebeu ligação de arquiteto oferecendo serviço. Recebeu mensagem no WhatsApp de empresa de instalação de rede de proteção, nessas telas de proteção na janela. Empresa de marceneiro. Ué, como que ele sabe? Ah, parabéns, você acabou de adquirir o apartamento X, então eu vim te oferecer. Ué, mas como você sabe que eu adquiri esse apartamento? Quem que te contou? Quem disse que eu queria contar que eu tinha comprado um apartamento? E aí essa pessoa ingressou com uma ação contra a construtora, porque, esse dado saiu de algum lugar. Quem que tinha a informação? A que construtora. Exatamente. Quer dizer, então não é só pela internet. Você tem que tomar cuidado também quando você assina um contrato. Sim, com muitas certeza. vezes você está liberando os seus dados. Exatamente. Eles. Sabe quando a gente vai, por exemplo, numa loja e a vendedora fala, faz aqui seu cadastro. Sei. Para você receber as nossas promoções. Querendo ou não, você tá ali dando seus dados pessoais. Então, sempre que você fornece dados pessoais, e no caso do empreendedor, tá, gente? Sempre que você recebe esses dados pessoais, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque não pode ter vazamento. E quando a gente fala de vazamento, não é só vazamento através do computador, através da internet. Se você também tem um stand, um quiosque, uma loja, e você dá ali para os seus clientes preencherem esses dados em vias físicas, né, em papéis, você também tem que proteger aquilo. Como você vai tomar cuidado? Você vai pegar, você vai digitalizar aquilo, você vai passar para o seu sistema, você vai colocar proteção no seu sistema. Por quê? Porque aquele dado não pode vazar. Se aquele dado vazar... E aí o empreendedor fica protegido também. Aí o empreendedor fica protegido. E ele consegue demonstrar, tá? Então a lei, ela vai ter uma série de exigências, né? Você vai ter que ter ali os dados que você trata. Você só vai poder tratar dados necessários, tá? Então, quais são os dados necessários? É isso que eu ia perguntar. Exatamente. Depende da tua atividade. Então, por exemplo, se eu estou contratando, tá? Então, a gente sabe que... eu tenho uma loja de roupa, vamos continuar na roupa. Você tem uma loja de roupa, tá? Então, a gente está falando agora de dado de empregado. Para você contratar um empregado, você vai precisar ali do número da carteira de trabalho dele, do CPF, se ele tem algum dependente ou não, tal. Esses são os dados necessários, tá? Todos os dados necessários ali para a consecução do objeto, do contrato de trabalho. Se a gente está falando de um consumidor e ele está adquirindo um produto seu, por exemplo, pela internet, o que você precisa? Você vai precisar ali do endereço desse teu consumidor, certo? O número do cartão de crédito. O número do cartão de crédito, que também é um dado pessoal. Tem o código de segurança. Exato. Agora, o que você não precisa saber? A data de nascimento da mãe. A data de nascimento da pessoa, porque a gente vê que às vezes a gente vai trocar uma roupa, eles pedem tanta informação. O que pedem pra gente já deixar o consumidor ligado? CPF. CPF, o endereço você vai enviar. Endereço. Também para emitir, né, a nota fiscal ali, você vai precisar do CPF, você vai precisar do endereço, você vai precisar do nome completo. Dados do cartão de crédito. Se a compra for por cartão de crédito. Ou pode ser boleto. Se for boleto, aí você vai emitir o boleto, você não vai precisar ali desses dados. Então, assim, sempre, gente, utilizar ali o bom senso e exigir somente os dados necessários. A gente acaba, às vezes, se excedendo. Por exemplo, você não precisa ter o telefone celular e o telefone residencial. E, além disso, é importante você ter ali o consentimento. Pode ver que geralmente quando a gente faz compras pela internet, a gente tem lá, eu autorizo, etc. E se também você tá querendo que o consumidor ele permita que você mantenha esses dados dele em um banco para você poder mandar promoções, mailing, etc., você tem que pedir o consentimento dele. Então você vai colocar ali uma checkbox, né, que a gente fala aquelas caixinhas. Então eu autorizo manter os meus dados em banco para receber promoções, estou de acordo, etc. E também eu presto ali o consentimento para que a empresa trate os meus dados pessoais e etc. Agora, Tássila, que nem você deu o exemplo, né? Dessa pessoa que comprou um apartamento que foi lesada. Né? Como que ele vai fazer agora? Ele vai até um advogado? Como que funciona? Manda um e-mail? Você falou que a empresa é multada em 2% do faturamento dela. Isso, a multa vai até 2% do faturamento. Então, como que funciona? Na verdade, a pessoa ela pode ir até o site da Agência Nacional de Proteção de Dados, que agora é uma autarquia, tá? E lá no próprio site vai ter uma abinha escrito denuncie aqui. Então, você pode fazer a denúncia pelo próprio site, tá? Além disso, se a gente está falando, por exemplo, de relação de consumo, se o titular do dado, né, se a pessoa física ela se sente lesada por uma relação de consumo, ela pode ir no site do Procon,
Também. Ah, também. E também. Ela pode, se a gente está falando, por exemplo, de um empregado, ele também pode ir no site do Ministério Público do Trabalho, tá? E falar, olha, a empresa pegou esses dados meus e eu não concordo, e etc. Então ele também pode ir. Então, assim, a gente tem todas essas agências. Além da multa, uma empresa recorrente que libera os dados tanto do colaborador quanto do consumidor, ela pode ter alguma outra penalidade sem ser a multa? Com certeza, porque se você se sentir lesada, Vivi, por exemplo, suponhamos que seus dados vazaram, tá? Seus dados vazaram, alguém utilizou esses seus dados que vazaram para abrir uma conta em banco, para adquirir um cartão de crédito. Ela também, essa empresa, ela pode ser processada e ter que arcar ali com os danos materiais e morais, né? O que a gente fala, os danos extra-patrimoniais que ela causou ali para aquele titular de dados. Para você ter noção do tamanho do buraco, dando outro exemplo, né? Que às vezes com exemplos a gente entende melhor. Claro. Tem um site de relacionamentos que chama Ashley Madison. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas basicamente é um site de relacionamentos para pessoas casadas, né? Então a pessoa que é casada vai lá se cadastra, tipo um Tinder para pessoas casadas. Bom, houve um vazamento de dados no Ashley Madison. Então imagina, se a gente está falando aí de danos morais, né? Você imagina que todas as pessoas que tinham um perfil ali naquele site eram pessoas casadas e houve esse vazamento de dados. Então, como que isso, né? Foram as esposas, muito bem. Muito bem, né? Acho ótimo, né? Que devia ser proibido, mas enfim, não é? E houve esse vazamento de dados. Então, imagina como isso pode causar, né? Não ter aí segurança desses dados pode causar prejuízos, né? De todos os cunhos ali para os titulares dos dados. Entendi. Tássila, o que é feito caso o empreendedor não esteja de acordo com a lei? Eu tenho uma empresa, eu tenho uma loja física, vou abrir um e-commerce, mas eu comecei a vender lá e nem sei que existe essa lei de proteção de dados. O que eu sugiro que os principalmente quem atua com e-commerce, tá, gente? Por quê? Porque a gente sabe que hoje em dia é tudo internet. Então, eu diria que 80% do que a gente vê aí dos problemas com a Lei Geral de Proteção de Dados são casos de internet, tá? Teve esse caso da construtora que eu citei, mas foi uma particularidade. A maioria mesmo são casos de internet. O que eu sugeriria? Procura aí um advogado, né? Um colega que seja especializado. Só dá pra fazer com um advogado? Não necessariamente, tá? Tem muitas empresas de tecnologia que prestam esse tipo de serviço, então essas empresas elas têm uma consultoria jurídica, que por ser uma lei, né, a gente acaba contando aí com advogados, mas essas empresas de tecnologia, elas também aí prestam esse serviço de consultoria jurídica. O importante é vocês estarem adequados, tá? A norma. Claro, eu sempre sugiro... Isso é de graça? O empreendedor tem que pagar alguma coisa para estar de acordo com essa lei? Ele pode tentar, né? É aquilo, todo mundo tem que estar em conformidade com a lei. A obrigação de todo cidadão é estar em conformidade com aquela lei. Claro, se você contrata um serviço de um advogado ou você contrata aí uma consultoria em segurança da informação, você vai pagar por esse serviço, tá? E aí, claro, o preço ele vai variar muito de acordo com o profissional que vai ser contratado, tá? Agora vamos falar sobre compliance. Eu sei também que você é especialista nesse assunto. Primeiro vamos explicar para o empreendedor o que é compliance. O compliance, né? Na verdade a gente importa aí o termo compliance do inglês, que vem do verbo to comply with, estar em conformidade com. E por que a gente fala de compliance junto com a LGPD? Porque a LGPD é uma lei, né? E o que a gente está falando é da necessidade de adequar aí o empreendedor a essa lei. Então, que não deixa de ser compliance, né? De estar em conformidade com essa lei. O compliance, ele é mais amplo, por quê? Porque não é só com a Lei Geral de Proteção de Dados, é com qualquer lei. Então, é estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, com a CLT, né, a Consolidação das Leis do Trabalho, estar em conformidade com a Lei de Licitações, estar em conformidade, enfim, com todo o ordenamento jurídico pátrio, tá? E não só com as leis, mas também com os costumes, tá? Com os parâmetros de conduta e com as políticas internas das próprias empresas.
Então, Tem uma regra? Quais são as regras dos costumes, das políticas internas das empresas? Então, cada empresa, ela vai criar as suas próprias políticas. Ela mesma que cria. Ela mesma que cria. Então, eu vou te dar um exemplo. Algumas empresas criam políticas, manual do colaborador, por exemplo, que as empresas geralmente possuem. Isso é uma política interna. Lá vai estar falando se tem tolerância para atraso, se não tem, qual que é o prazo que você tem que apresentar seu atestado médico para o setor de RH, quais os benefícios que a empresa concede. Então, isso não deixa de ser uma política interna. Qual outra política também? Código de ética, né? Código de ética e conduta. Então, são as políticas... Tanto do empreendedor como do colaborador. O manual não do pode ter só pro colaborador, eu sempre bato nessa tecla, é importante a gente falar isso também. Sim, com certeza. O empreendedor, né, ele tem ali o código de ética dele, que ele vai mostrar como que ele pretende, né, como que ele se entende inserido no contexto da sociedade e vai passar ali para os stakeholders, que a gente fala, as pessoas que são interessadas na atividade dele. E ele cria também um manual do colaborador para falar para o empregado dele como que ele tem que se comportar profissionalmente dentro da empresa. Então, isso que a Vivi falou é muito importante. Por quê? Porque ele mostra para o empregado o que ele espera do empregado. Para o colaborador. Para o colaborador. Colaborador. Ele mostra para o colaborador o que ele espera ali do colaborador dele. E o código de ética, por sua vez, ele mostra para os clientes, para a sociedade, para os consumidores, o que ele quer demonstrar ali da empresa com a empresa dele, com o produto dele, o que ele quer com aquilo. Porque hoje em dia a gente sabe, né, principalmente em dias de cultura de cancelamento e etc, a gente sabe que a imagem, né, que a empresa passa é tudo. E o que é muito interessante é que a gente vê que as empresas que possuem compliance, né, forte, atuante, elas até crescem em valor de mercado, tá? Por quê? Porque eu quero contratar, eu quero adquirir um produto de uma empresa que eu sei que é uma empresa correta, que é uma empresa bacana, por exemplo, que não faz testes de produtos em animais, que é uma empresa que segue as leis trabalhistas, que não tem trabalho análogo à escravidão. Então, assim, isso aumenta, é bom para a imagem da empresa, isso aumenta o valor de mercado, independente do tamanho da empresa, tá, gente? Eu não tô falando aqui só de multinacional. Estamos falando de micro, de média. Exatamente. Como advogada, qual é o maior tipo de reclamação que você recebe de empreendedores? De pequeno, eu recebo muito questão de dificuldade de, agora saindo um pouquinho aí do tema do compliance LGPD, da questão burocrática mesmo do país. Então a gente sabe que às vezes para o pequeno empreendedor, para ele conseguir se adequar, entrar no mercado, a gente sabe que é um pouco difícil. Tá? Por isso que eu até sugiro essa questão do compliance, porque a partir do momento que você se adequa no começo, o que acontece muito, tá, Vivi? O pequeno empreendedor, ele monta ali o negócio dele. Ele não tem noção, vou dar um exemplo, ele monta uma hamburgueria no iFood. O hambúrguer dele, o produto dele é muito bom, começa a crescer, ele monta uma loja, começa a crescer. Ele foi crescendo de forma desestruturada, porque ele não pensou que aquilo ia acontecer, foi muito rápido. Isso acontece muito, graças a Deus. Sim, o brasileiro é muito empreendedor, exatamente. Eu sempre falo isso. E o que acontece? O que eu sugiro que faça? Adequar antes de crescer. Comecei o meu negócio pequeno, eu tenho 2 colaboradores e meu faturamento é X, não interessa, já vamos fazer certinho desde o começo, fica muito mais fácil. Então, para você ter o compliance, para você estar em conformidade com todas as leis, não importa se você tem 1 ou 10 colaboradores. Não importa. Você pode nem ter colaboradores, tá? Pode ser a sua própria negócio, empresa já está em conformidade e já mostra para o consumidor quais são os valores dela, onde ela quer chegar com esse produto. Exatamente. O que ela quer atingir. Exatamente. Sabe que a gente tem um cliente lá no escritório que ele era vice-presidente de uma indústria e ele saiu dessa indústria e montou a empresa dele. E ele, como tinha essa cabeça de multinacional, etc., antes dele montar a empresa dele, ele já procurou o escritório e ele fez tudo certinho, o que é muito raro acontecer no Brasil, porque geralmente a gente deixa para a última hora, né? E ele fez. O jeitinho brasileiro, que nem sempre é bom. E no caso dele, não, assim, eu sempre uso de exemplo, porque ele fez tudo certinho, desde o começo, desde antes de contratar o primeiro empregado, ele já foi ver tudo certinho, o que eu tenho que fazer, quanto que tem que, como que é a convenção coletiva, qual que é o piso que eu tenho que pagar, quantos eu vou, fez o cálculo, onde que eu vou me enquadrar. Então tudo isso é muito bacana, até para custo.
Porque você consegue calcular e mensurar quanto vai custar ali o teu produto final antes do teu negócio existir. Quer dizer, não é só o produto, o fornecedor, você tem que calcular o quanto você vai gastar para estar em conformidade com as leis. E o risco também, né, Vivi? Que isso que é o bacana do compliance. No compliance a gente faz um mapeamento de risco da atividade, né? Muita gente acha que compliance é só código de ética. Não, ela faz também um mapeamento. Sim, a gente faz um mapeamento de risco de todas as atividades. E o que é legal? A gente vai virar e falar assim, você tem uma transportadora que você utiliza para entregar aí teu produto, pequeno empreendedor. Só que essa transportadora, na verdade, não é uma transportadora, é o José. E o José tem uma Kombi. E ele não tem nota, ele está completamente irregular. Você sabe que pode... Então, quando a gente vai mapear, a gente vai falar, olha, presta atenção, você tem que entregar tantos produtos por dia. Você usa essa transportadora do José. Mas se o José fica doente, como que você vai entregar o teu produto? Você precisa ter um plano B. Ou será que realmente o que você paga pro José dentro e aí da você dor também de cabeça mapear o IPVA da Exatamente. Kombi, o gasto de gasolina. Será que o que você paga aqui vale a pena? Sabe que não era melhor você contratar uma empresa um pouquinho melhor, que você sabe que você não vai ter dor de cabeça, um pouquinho mais estruturada, que eu quero dizer, que você não vai ter dor de cabeça, porque você sabe que seu produto vai ser entregue. Então é legal que a gente faz esse mapeamento dos riscos da atividade, é bem bacana. E o José vai atrás de ficar em conformidade com a lei para entregar o seu produto. Exatamente. Muito bom. Tássila, a inovação, ela tá em todas as áreas, né? E tá cada vez mais rápido. Nas leis, é assim também? As leis estão girando de uma forma muito rápida ou não? Então, Vivi, o que acontece? Do ponto de vista para o empreendedor. Sim, para o empreendedor. O nosso ordenamento jurídico ele é um pouco travado, tá? O nosso sistema jurídico, né, ele é o civil law que a gente fala. Então, surgiu uma inovação. Até o Congresso para pensar, fazer o projeto de lei, se ser votado e aprovado, já ficou velho. Né? Então, o que a gente tem? Em contrapartida, a gente tem a jurisprudência, né? Que são as decisões dos juízes que vão se atualizando. Então, essas decisões, elas se atualizam, apesar de a gente não ser aí um sistema comum law, que a gente fala, a gente está vinculado às leis, mas elas vão se atualizando de acordo com as necessidades da sociedade, que é a interpretação, né, da lei. Então, pro empreendedor, o que eu digo que é bem interessante, tá? A gente tem vários sites de notícias jurídicas, tá? E esse site você consegue achar. Dá a dica aí pro microempreendedor, para ele acordar, o que é importante, quais são as páginas que ele tem que ler para saber se ele está em conformidade com a lei. Com certeza. Tem o Conjur, que eu gosto bastante, tem o Migalhas, tem o site do nosso escritório também, aí fazendo um pouquinho de jabá, né? O Instagram, né? Que é @sucupira advogados. A gente posta bastante notícia de uma forma bem didática. Aqui não pode mais, você pode fazer a propaganda do seu produto. Não, mas é bacana que a gente faz. Então a gente sempre coloca no Instagram as principais notícias. O que é bacana no empreendedor? Porque as notícias, elas têm uma linguagem fácil, o empreendedor consegue ler e entender. E se ele vê que é alguma coisa aplicável pro negócio dele, ele vai falar, opa, pode ser que isso me afete de alguma forma. Aí ele busca a consultoria jurídica para atender. Mas tem diversos sites, assim, até mesmo, por exemplo, Folha, UOL, Estadão. Sim, tem Valor Econômico é bastante... O Valor é ótimo, Infomoney é ótimo também. O Infomoney, é verdade. E aí no Valor, por exemplo, tem a parte que você entra lá no site, a parte de legislação. Então é bacana que o empreendedor, ele sempre esteja em contato com o que está acontecendo, sempre se atualizando, para que ele possa, como eu disse especificamente, buscar ali uma consultoria. Maravilha, Tássila, era o que eu temia, nosso tempo chegou ao fim. Antes de terminar, eu gosto de fazer o bate-bola. Ser empreendedor é? Ter coragem. Muito bom! Gente, eu adorei, viu? Tássila esclareceu várias coisas aqui pra gente. Corre, vê se sua empresa está de acordo aí, em conformidade com todas as leis. Até o próximo Pode Mais. Tchau! Tchau, tchau!